Com certeza você conhece pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia, vivem ocupadas, mas que não crescem na carreira. Inclusive, talvez essa pessoa seja você. E você também deve conhecer pessoas que trabalham normal, mas que estão sempre recebendo promoções, crescendo na carreira, ocupando mais espaço dentro da empresa. O segredo, na realidade, não está na quantidade de horas que você trabalha apenas, mas também aonde você coloca essa sua energia. É por isso que no vídeo de hoje eu quero te contar o que você pode fazer para se destacar mais sem ter que trabalhar mais horas. Vem comigo! Olá, meu jovem, seja bem-vindo ao Soft Skill na Prática. Eu sou Henrique Molina e a nossa missão aqui nesse canal é te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais para que você cresça ainda mais na sua carreira, tudo isso na prática e sem enrolação. Um dos grandes erros da nossa vida profissional é confundir estar ocupado com estar gerando resultado. É muito comum as pessoas passarem o dia respondendo e-mail, atendendo pequenas demandas, participando de reuniões, apagando incêndio de um lado para o outro e chegam no fim do dia achando que trabalharam muito. Na verdade, elas gastaram muita energia, mas talvez não nas coisas certas. Talvez tudo o que ela passou fazendo ao longo do dia dela acabou não gerando resultado real, aquilo que vai fazer a diferença para o trabalho dela, para a área dela, para a empresa dela. Por isso, é importante a gente entender muito bem essa diferença. E para isso eu quero trazer o conceito para vocês de tarefas de ocupação e tarefas de produção. Isso é bastante conhecido na área de gestão de tempo e produtividade, e eu quero trazer essa dica para você que quando você passar a enxergar o seu trabalho dessa forma, os seus resultados vão passar a ser muito diferentes. Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que é uma tarefa de ocupação. Tarefas de ocupação são aquelas tarefas que roubam o seu tempo, mas que não geram valor. Elas são necessárias, todo trabalho vai ter tarefa de ocupação, mas raramente elas vão fazer com que você se destaque. Essas tarefas são aquelas atividades que você tem que fazer por obrigação, mas que não vão mudar nada do seu resultado no seu dia. Para entender bem o que é uma tarefa de ocupação, deixa eu trazer alguns exemplos aqui da nossa vida pessoal que eu acredito que vai ficar mais fácil. Por exemplo, se você não mora perto do trabalho e você tem que ir presencialmente, provavelmente você pega trânsito. E o tempo que você passa no trânsito, se você estiver fazendo só isso, né, só conduzindo o seu carro até o trabalho, isso é uma tarefa de ocupação. Por quê? Ela é obrigatória, você tem que fazer, senão, né, como é que você chega no trabalho? Porém, ela não te traz resultado algum. É claro, algumas pessoas aproveitam esse tempo para ouvir um livro, um audiobook, para ouvir um podcast interessante que ela vai aprender alguma coisa, fazer ali, praticar o inglês, né, ouvindo alguma coisa em inglês, enfim. Aqui isso significa uma otimização do seu tempo da tarefa de ocupação. Mas o deslocamento por si só é uma tarefa de ocupação porque não te traz resultado de fato. Outro exemplo, você ir no supermercado, gastar um tempo lá indo no supermercado durante a sua semana. Você também não está gerando valor nenhum. Você está gerando valor quando você fizer o seu almoço, fizer a sua janta, aí você está agregando valor para o seu corpo. Mas o tempo que você gasta indo até o supermercado não está te gerando nenhum valor. Isso é uma tarefa de ocupação. Se você tiver alguém para fazer isso por você, excelente, você só vai ter o benefício de se alimentar com aquelas compras que você fez no mercado, mas você não teve o gasto de tempo se deslocando até lá, gastando tempo na fila, etc. Outro exemplo, assim como eu, você deve ter um monte de boleto para pagar quando começa o seu mês, e o fato de você gastar um tempo fazendo isso, pagando o boleto, também não gera valor nenhum. Talvez ele evite, né, você perder valor caso você esqueça de pagar um boleto e depois tenha que pagar multa, juros, etc. Mas pagar o boleto, o tempo que você perde ali, entrando no banco, fazendo esse pagamento, de repente alimentando a sua planilha de controle de gastos, tudo isso não gera valor, mas é obrigatório. Você precisa fazer, senão vai ter problemas. Porém, isso é uma tarefa de ocupação. As tarefas de produção, por outro lado, são aquelas que geram valor concreto. No seu dia a dia no trabalho, são aquelas atividades que geram receita para a empresa, ou que reduzem custo, ou que melhoram o processo, que economizam tempo. Então essas são as tarefas que você tem que focar para gerar resultado. Um outro exemplo aqui profissional, agora comparando as duas tarefas. O tempo que você gasta preparando uma apresentação para uma reunião é uma tarefa de ocupação. Por quê? Porque isso por si só não vai estar gerando valor. É claro, fazer uma apresentação bem feita vai te ajudar a conseguir fazer uma apresentação melhor e o impacto dessa apresentação talvez gere resultado. Agora, a mesma pessoa pode gastar 10 minutos preparando a apresentação ou 10 horas. Se ela conseguir em 10 minutos fazer o mesmo trabalho que alguém gasta 10 horas, olha só a diferença de tempo perdido para a mesma tarefa de ocupação.
Agora, o que vai gerar resultado, o que as pessoas vão ver é quando ela estiver lá na frente na reunião fazendo essa apresentação. É isso que vai dar resultado. Tanto é que se ela tiver um slide ótimo, uma apresentação muito bem elaborada, mas não comunicar bem, se a apresentação dela de fato for ruim, ela não vai ter gerado resultado. Então olha só, não adianta você gastar um baita tempo fazendo uma excelente criação de slides se na hora de apresentar você não fizer isso bem feito. O que realmente vai gerar valor é a hora de apresentar essas ideias. Portanto, se a gente for colocar na ponta do lápis, talvez um dia de trabalho em tarefas de produção equivalha a 5 dias de trabalho de tarefas de ocupação. Justamente pela tarefa de produção gerar valor, enquanto a de ocupação não acrescenta em nada de uma maneira geral. Agora que a gente entendeu a diferença entre tarefas de produção e ocupação, a gente pode entrar nas dicas práticas que de fato vão te ajudar a chegar naquele objetivo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Se destacar mais no seu trabalho sem ter que trabalhar mais horas. E a primeira dica é a seguinte: entenda o que realmente gera valor no seu trabalho. Você vai passar a crescer mais na sua carreira quando você entender exatamente quais são as atividades que geram resultado para sua empresa, para sua área, para o seu cargo. Quando você tiver essa visão, você ser capaz de falar rapidamente o que é uma tarefa de produção versus uma tarefa de ocupação para aquilo que você faz, para o seu cargo futuro, para a sua área, para a sua empresa, mais direcionado você vai ficar a gerar resultado de fato com o seu trabalho. E eu tenho uma pergunta que é uma carta na manga para você se fazer agora e já passar a mudar a sua mentalidade, mudar a maneira como você enxerga o seu trabalho, te orientando para um caminho de crescimento. Anota essa pergunta porque você pode usar ela todo dia, toda semana, todo mês para te ajudar a nortear os seus esforços no seu trabalho. A pergunta é a seguinte: se você tivesse que entregar 3 coisas esse mês que realmente fizessem a diferença para a empresa, quais seriam essas 3 coisas? Olha só como a gente orienta, a gente molda o nosso cérebro para pensar naquilo que realmente vai trazer resultado. Será que você começa o seu dia, a sua semana, os seus meses pensando exatamente no que fazer que vai gerar resultado e vai contribuir, vai gerar valor para que você seja visto e se destaque cada vez mais? Provavelmente você não está pensando nisso de uma maneira muito estruturada. Por isso que essa pergunta vai te ajudar a se orientar dessa forma. E aqui 2 pontos. Se você sabe a resposta para essa pergunta, ótimo. Valide, tenha certeza que o que você enxerga é o que a pessoa acima de você enxerga, que a sua área enxerga, que a empresa enxerga. Se você não souber a resposta para essa pergunta, o que eu te digo? Pergunte, faça uma reunião com a sua liderança e demonstre o seu interesse nesse foco, nas atividades que geram resultado de fato. Você pode fazer uma reunião e perguntar: olha só, eu entendi aqui que existe uma diferença entre tarefas de ocupação e produção e eu quero passar a me focar mais em tarefas de produção, quero começar a abraçar mais tarefas que de fato geram resultado aqui para nossa área, para a empresa. Só que eu não tenho muita clareza ainda a respeito disso. Será que você pode me orientar de forma que eu foque mais naquilo que realmente vai trazer valor? Veja só o nível de maturidade que você está demonstrando quando você faz esse tipo de pergunta, quando você demonstra esse tipo de iniciativa. Então, o primeiro passo é: se você já sabe a resposta para essas perguntas, valide, garante que de fato você está alinhado. Se você não sabe, pergunte, vá atrás de saber, para que a partir de hoje você saiba exatamente aquilo que gera valor. Segunda dica é a seguinte: resolva problemas. Veja só, se aquele profissional que vive criando problemas não costuma durar muito tempo no cargo que ele ocupa, o que é o oposto disso? É a pessoa, então, que ao invés de criar, ela soluciona problemas, ela resolve problemas. Esse é um excelente caminho para você progredir na sua carreira. Ser uma pessoa capaz de resolver os mais variados problemas ou os problemas mais complexos dentro daquilo que você faz. Essa é uma habilidade, é uma competência que realmente é valorizada, a capacidade de resolver problemas. Inclusive, a maior parte das empresas resolve um problema do seu cliente. Tanto empresas de serviço quanto de consumo estão resolvendo um problema do cliente. Percebe? Então, se a empresa faz isso para o cliente, você também transporta isso para dentro da sua área. Você resolve algum problema que a empresa tem dentro dela na parte operacional. E aqui a gente tem 3 níveis dentro dessa parte de resolução de problemas. O primeiro nível que um profissional pode adotar é o seguinte: ter a capacidade de identificar problemas.
Isso é ótimo, isso é muito bom. Você ser capaz de identificar um problema é muito melhor do que alguém que nem consegue identificar o problema porque ela nem sabe o suficiente para ter a capacidade de identificar. Agora, parar por aí também não é o ideal. Só identificar o problema se a pessoa que chega ali, né, pro chefe e fala, olha só, tá acontecendo tal problema em tal área. Poxa, legal, isso já é melhor que nada. Agora, você pode ir pro segundo nível profissional que é ainda melhor, que é, além de você identificar o problema, você oferecer sugestões de como resolver esse problema ou, de fato, conseguir resolver esse problema. Esse, veja só, como é um nível bastante superior ao primeiro nível que a gente falou. Porque só identificar o problema, legal, você ainda vai precisar de outra pessoa para resolver e essa pessoa é a pessoa que de fato está gerando valor. Agora, se você é capaz de identificar e oferecer sugestões ou de fato resolver o problema, aí você já está sendo visto de uma outra maneira, um profissional que é muito mais valioso. Só que tem um terceiro nível, que é aquele profissional que, além dele ser capaz de identificar e resolver os problemas, ele é capaz de antecipar os problemas e agir para que esses problemas nem aconteçam. Vamos trazer aqui um exemplo. Imagina que você é da área de manutenção da empresa. A pessoa trabalha ali com as máquinas da fábrica. Imagina que a máquina está apresentando, né, um desempenho abaixo. Aí vai lá um profissional da manutenção e ele identifica o que está acontecendo é que está com problema aqui em tal rolamento. Legal, ele já conseguiu identificar. Aí alguém pergunta, tá bom, você consegue resolver? Não, vai ter que chamar um profissional de fora da empresa, tanana. Ok, beleza, pelo menos ele identificou qual era o problema. Agora imagina se esse mesmo profissional chega ali e identifica, o problema é rolamento. Ok, você consegue resolver? Consigo, me dá aqui tantas horas que eu vou lá, vou trocar isso, vou fazer a máquina voltar a funcionar do jeito que ela funcionava. Olha só a diferença de nível entre um profissional e outro. Agora, isso tem um custo. A máquina vai ficar parada por um tempo, vai ter a peça que vai ter que repor e tudo mais, tudo isso tem um custo para a empresa. E às vezes é um custo bem alto. Imagina se esse mesmo profissional é capaz de, a máquina tá ali funcionando ainda muito bem e ele faz uma manutenção preventiva. No momento ali em que a produção vai estar mais baixa, que a máquina está parada de qualquer jeito, ele vai lá e troca o rolamento antes do rolamento dar problema. E quando a máquina volta a produzir, ela se mantém aí por mais um bom tempo, sem precisar ficar parada. Esse profissional gera ainda mais valor. Percebe o que? A máquina que iria ter que parar para conserto, agora ela usou um momento adequado e fez a troca da peça que precisava, sem ter o custo dessa máquina parada. Veja só como esse profissional ele é ainda mais valorizado, ele tem ainda mais valor para a empresa, ele agrega muito mais em termos de custos, por exemplo. Então, esse profissional que chega nesse terceiro nível, ele é capaz de identificar problema, ele é capaz de solucionar problema e ele é capaz até de antecipar problemas, é um profissional que vai ser reconhecido, vai se tornar referência muito rapidamente. Então busque dentro aí daquilo que você faz, como você pode ser esse profissional de terceiro nível. E a terceira dica é você trabalhar focado, você trabalhar em modo profundo, aquele modo sem distrações. Você deve concordar comigo que hoje a gente tem distrações das mais diversas no nosso dia a dia. Celular, mensagem, aplicativo, rede social, na empresa é e-mail, é o chat, é um monte de coisa acontecendo, reuniões que não acabam, pessoas que vêm te perguntar coisa. Isso é um grande problema que a gente às vezes não enxerga. Tem um livro, inclusive recomendo ele para vocês, Trabalho Focado, que ele ensina como você pode fazer para entrar no modo focado, mas também traz aqui os problemas que as distrações trazem pra gente no dia a dia. Imagina que você está ali focado, preparando alguma coisa no seu trabalho, fazendo um relatório, fazendo uma pesquisa, fazendo uma apresentação, uma planilha de Excel, e é uma coisa complexa de se fazer. E você está ali focado, tá, né, completamente imerso no trabalho, e vem alguém, te pergunta alguma coisa, te distrai. Faz com que você saia desse modo profundo, tenha que atender a demanda dela, depois tem que voltar e se reconectar para o seu trabalho. Pesquisas mostram que isso é devastador para a nossa produtividade. Toda vez que você tá ali focado e tem uma distração, você demora um intervalo de tempo até você voltar ao mesmo nível de concentração que você estava para voltar a produzir da mesma forma, e às vezes é o tempo que leva até outra pessoa vir e de novo tirar o seu foco. É fundamental que você consiga blocos de tempo na sua agenda para você trabalhar de maneira focada e sem distrações. É imprescindível que você pare de trabalhar de maneira fragmentada, pelo menos algumas horas do seu dia. Claro que ninguém vai conseguir fazer isso o seu expediente inteiro, mas se você se parte do seu trabalho, da sua rotina é trabalhar com esses assuntos complexos que exigem bastante concentração, é fundamental que você blinde
a sua rotina, você blinde esses momentos. Se estiver dentro da empresa, vai para uma sala de reunião, coloca algum aviso ali que você está, né, num trabalho importante, sei lá, coloca fone de ouvido, deixa alguma coisa escrita, enfim, dá o seu jeito para que você seja pouco distraído ao longo do seu trabalho focado. Muitas vezes, 2 horas com esse trabalho focado, sem distração, com profundidade, equivale a um dia inteiro, ou às vezes até mais, de trabalho picado, aquele trabalho que começa, para, muda, vai para outra coisa, tá fazendo uma coisa, faz outra, uma pessoa vem, te pergunta, o chat apita e você se distrai, para de fazer o que você está fazendo para responder. Então é importante que você tenha esses momentos dentro da sua agenda, esses blocos de tempo travados para a execução daquele trabalho sem nenhum tipo de interrupção. Muito bem, pessoal, essas 3 dicas são fundamentais, mas eu quero fazer alguns alertas para vocês também. O primeiro alerta que eu quero fazer é que a gente não vai conseguir fazer, nem adianta você tentar, não vai conseguir fazer apenas tarefas de produção, não tem como. Nenhum trabalho vai ser capaz de fazer isso. Dentro do que você faz, ver tarefas de ocupação também. Mas é imprescindível que você se dedique algumas horas do seu dia, da sua semana, enfim, para tarefas de produção, porque são elas que vão gerar resultado e é o resultado gerado que vai gerar o progresso na sua carreira. Mesmo que você tenha pouco tempo para se dedicar a tarefas de produção, isso já é um grande avanço, porque eu garanto para vocês, a maior parte das pessoas, dos profissionais, nem sequer sabem essa diferença. Então só de você já estar antenado e olhando para isso, já vai fazer com que você comece a fazer acrescentar essas tarefas de produção no seu dia a dia. Já vai fazer com que você procure esse tipo de tarefa. E isso vai trazer um resultado ótimo no longo prazo. É claro, quanto mais a gente avança na hierarquia profissional, mais contato a gente vai tendo com tarefas de produção. Então se você ainda está no começo da sua carreira, se você ainda está em posições, níveis hierárquicos mais baixos, é importante que você vá atrás de ter mais tarefas de produção. Demonstre o seu interesse nisso. Pergunta, faça uma reunião com a pessoa que está acima de você, diga para ela, como eu falei lá no começo do vídeo, né? De você procurar, você demonstrar interesse, faça isso. Hoje pode ser que você tenha poucas tarefas de produção, mas conforme você for se dedicando a elas, trazendo resultado, fazendo bem feito, demonstrando essa iniciativa, maior vai ser a chance de que você seja considerado para avançar na carreira, para assumir um cargo acima do seu. E temos inúmeras histórias de pessoas que começaram como motoboys, até mesmo de empresas, e se tornaram CEO. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar dezenas de exemplos. O que fez essas pessoas progredirem? Sem dúvida, focar em tarefas de produção. Elas dedicaram um tempo, embora boa parte do trabalho fosse tarefas de ocupação, elas faziam questão de assumir a responsabilidade por alguma tarefa de produção e, a partir disso, iam gerando resultados, pequenos resultados que se transformaram em maiores resultados, uniram isso à atitude de querer mais, demonstrar interesse em crescer e foram sendo cada vez mais vistas, cada vez mais reconhecidas e, com isso, cresceram na carreira, muitas vezes trabalhando o mesmo tanto que outras pessoas, só que fazendo aquilo que de fato gerava resultado. E outro ponto que pode estar passando na sua cabeça, que é o seguinte: Henrique, mas eu tenho que gastar 3 horas no trânsito enquanto o meu colega de trabalho gasta meia hora. Eu sei, isso realmente é algo que faz muita diferença, pode até ser injusto com você, esse cenário. Eu sei, as pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Isso realmente acontece, infelizmente, esse é o mundo real, é o mundo que a gente vive. Você raramente vai dar a sorte de alguém levar isso em consideração no ambiente profissional. Agora, se você não tiver esse esforço a mais, pelo menos no começo, até que você consiga chegar num nível onde você pode mudar de vida, talvez mudar para mais perto do trabalho, para não gastar essas 3 horas no trânsito, gastar 10 minutos. Se você não fizer esse esforço, que eu sei que é descomunal, que é muito difícil nesse começo, para que você possa melhorar de vida e igualar os pontos de partida, você nunca vai conseguir superar e você vai ficar travado onde você está. Eu sei que é injusto, eu sei que é difícil, a gente gostaria que não fosse assim, mas infelizmente esse é o mundo que a gente vive. E eu posso dizer para vocês que esse esforço, dedicado da maneira certa, nas tarefas certas, é o que vão fazer você evoluir e equiparar o ponto de partida entre você e os outros, para que talvez na corrida para o próximo cargo, você esteja no mesmo ponto de partida dos demais que estão concorrendo com você. E o que eu posso te dizer é que a maior parte das pessoas que eu vejo tendo um grande sucesso profissional, as que chegam mais longe, normalmente, é claro que a gente nunca vai trabalhar só com regra, tem as suas exceções, são as pessoas que saíram de uma posição mais desfavorecida.
Elas aprenderam a moldar características, habilidades e atitudes dentro delas que as outras pessoas num ponto de partida mais alto não tiveram. Então, o esforço que você tem para sair daqui até aqui do ponto de partida da outra pessoa vai fazer com que você desenvolva competências que essa pessoa não desenvolveu, justamente por estar numa posição mais confortável. Então, o que eu te digo é, por mais difícil que seja, isso vai valer a pena e vai te transformar num profissional maior, melhor do que as pessoas que partiram de um ponto acima do seu. Se você conseguir deixar de lado essa sensação de injustiça, que muitas vezes é real, você vai colher os frutos disso lá na frente. Talvez nem tão longe assim. Isso é o que eu vejo no meu dia a dia trabalhando com treinamento e estudando essa questão de desenvolvimento de carreira. Espero que de alguma forma esse recado faça sentido e te ajude a enfrentar esses desafios que você pode estar passando nesse momento. Pessoal, no nosso vídeo de hoje, então, a gente entendeu como fazer para se destacar mais no trabalho sem necessariamente ter que trabalhar mais horas. O grande segredo é você focar nas tarefas de produção, aquelas que geram resultado, e você buscar cada vez mais abraçar esse tipo de atividade no seu dia a dia, trabalhando de maneira focada, resolvendo problemas, antecipando problemas. Tudo isso vai te ajudar a ser um profissional cada vez mais reconhecido. E é claro, recado final: se você está num ambiente onde você não é valorizado mesmo entregando e fazendo tudo isso, talvez você seja a pessoa certa no lugar errado. Procure outro ambiente que vai reconhecer essas qualidades que você está demonstrando. Muito bem, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, vai me ajudar demais aqui no engajamento com o YouTube. Deixa um comentário o que desse vídeo fez mais sentido para você e, é claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago um conteúdo novo para te ajudar a se desenvolver na sua carreira. E, inclusive, a gente se vê na semana que vem com mais um conteúdo aqui para vocês. Um abraço!